Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde agora para conversarmos com o promotor de justiça, Luiz Fausto Valois. Obrigado, doutor Fausto. Prazer, Seja bem-vindo mais uma vez. Quer dizer, a primeira vez, efetivamente, ao nosso Inclusão e Saúde. O convite já tinha sido estendido em outras oportunidades, mas essa é a primeira vez. O senhor que está como responsável pela Promotoria de Justiça aí no município de Socorro, Promotoria Civil, que atende também a essas áreas da pessoa com deficiência, a criança e adolescente, idoso, quer dizer, um pacote aí de situações, muitas vezes são situações de vulnerabilidade, né, que chegam aí à sua promotoria. E essas curadorias, elas têm um caráter especialista, né, porque a gente sabe que são necessidades. É apaixonante, mas eu digo assim, o olhar tem que ser específico, porque são carências cada vez mais crescentes. Ainda tem um trabalho específico do projeto voltado para o Estatuto, né, da Igualdade Racial, que a gente também vai abordar um pouco sobre essa questão. Quais são, inicialmente já falando sobre as suas pastas, quais são os desafios maiores quando a gente vai falar sobre criança e adolescente, idoso e pessoa com deficiência? No caso concreto do Socorro. O que eu observo na sociedade como um todo, primeiro é a sensibilização. Eu acredito que as gerações que estão se formando agora terão a consciência relativa ao respeito aos direitos do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, muito maior do que as gerações passadas. Em relação ao idoso, nós temos observado que, com a questão da dificuldade econômica, do momento econômico que vivenciamos, com a oferta fácil do crédito, né, com o consumismo exacerbado na sociedade, as pessoas cada vez mais se endividam e buscam no idoso o financiamento gratuito, né, dentro da família. Crescente. Muitas vezes tomando o cartão da aposentadoria, né, tomando o cartão de crédito, fazendo despesas altíssimas em nome do idoso e esquecem que essa conduta é, inclusive, crime tipificado no Estatuto do Idoso. No tocante à criança, à pessoa com deficiência, o que nós observamos ainda uma carência em relação aos instrumentais para uma educação inclusiva, né? Um apoio maior às APAES, né? Nós temos lá a APAE de Socorro, que faz um trabalho muito bom, já mostramos com muita dificuldade, com muita galhardia, força de vontade, e que precisa do apoio tanto do Estado como do município e da sociedade como um todo. Né? Nós observamos, e aí eu parabenizo, Evenilson, o seu trabalho que você já faz em relação à APAE, e nós precisamos fortificar, né? Lembrar dessas instituições que fazem um trabalho maravilhoso em prol das pessoas com deficiência. Nós começamos lá em Socorro um trabalho com o setor de perícias do Ministério Público e agora também estamos agregando o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para verificar a questão da acessibilidade nas escolas públicas, estaduais e municipais e nas escolas particulares. Né? Começamos embrionariamente no ano passado fazendo algumas escolas e este ano, em uma audiência pública, tivemos a oferta do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência de verificar algumas escolas e nos mandar um relatório informando se aquelas escolas estavam plenamente acessíveis de acordo com a norma técnica 9050, para garantir que as crianças e adolescentes e as pessoas que vão para as escolas tenham a plena acessibilidade aos locais que ali, aos prédios escolares. Está mais do que provado que o Ministério Público, como órgão fiscalizador, está vigilante, e especificamente estou falando no caso do município de Socorro, que é exatamente a comarca onde o doutor Fausto está atuando, né? Com as curadorias já explicadas aqui. Criança e adolescente, pessoa com deficiência e idoso. Olha agora, Evenilson, eu queria aproveitar o gancho, eu vi aqui Almir Santana falando. Sim, claro. E fica aqui o nosso alerta sobre a questão da paternidade e maternidade responsável. Né? Nós observamos cada dia mais crianças e adolescentes que são abandonados pelos pais
ou são criados pela própria sorte. Isso. Né? E depois aí nós verificamos a questão da droga, né? A evasão escolar, uma série de problemas que surgem. São consequências. Consequências exatamente da paternidade e maternidade responsável. Então é interessante brincar o carnaval, mas com a atenção ao que Almir Santana falou, né? O uso da camisinha, dos meios contraceptivos, da educação, do diálogo entre pai e filho. Né? É importante o pai e a mãe conversarem com os adolescentes sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da gravidez precoce, claro. Porque a prevenção é o melhor remédio. E nós observamos, a cada dia nós falamos, tem a criança e o adolescente que estão nos sinais, tem que reduzir a maioridade penal, mas o que é que a sociedade tem feito para garantir que aquela criança e aquele adolescente estejam com seus direitos respeitados, né? E essa questão do planejamento familiar é uma questão que nossa sociedade precisa se despir da questão religiosa e pensar quais caminhos futuros tomar em relação ao planejamento familiar que nossa sociedade quer. Com certeza. Doutor Fausto, eu queria só, na parte final agora da nossa entrevista, abordar um pouco sobre esse projeto que está relacionado ao Estatuto da Igualdade Racial. No caso concreto desse projeto, o que o senhor consideraria também, para a gente finalizar, como principais desafios? Um outro dia eu queria que o senhor voltasse só para falar do Estatuto, né? É importantíssimo. Mas os principais desafios aí nesse caso hoje? É importante. Eu já trabalho nessa questão do projeto Racismo Conhecer para Enfrentar, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, há quase 3 anos, né? Muito antes de minha mãe ser secretária da promoção ou de Direitos Humanos, para ficar bem claro. Né? E o que nós observamos é que se fala muito de que não pode existir cotas, que o estatuto, para que essas diferenças, e na realidade aqui em Sergipe nós avançamos pouquíssimos no que diz respeito ao Estatuto da Igualdade Racial. Nós não tivemos ainda aqui, em nível de Estado, a implementação de cotas no serviço público. Na questão relacionada à comunicação, Evanilson, eu posso contar nos dedos as pessoas que são ligadas à comunicação, que estão na mídia, né? Dentre eles, Evanilson Santana. Né? Pois é, nós contamos detalhe, né? nos dedos, né? Nos outdoors, nas mídias eletrônicas, nos comerciais. A comunicação não é feita para a maioria da população brasileira, que são os negros. Né? Então, um trabalho que nós vamos começar a enfrentar também, essa questão de se lembrar dos negros na mídia, a questão da intolerância religiosa, que está muito em voga, né? A perseguição aos templos de religiosos de matriz africana, que são protegidos pelo artigo 23 do Estatuto da Igualdade. Então, é uma gama de direitos que precisam ser colocados em prática, efetivados. Lei existe. O que precisa é que se dê efetividade ao que o Estatuto da Igualdade Racial traz em seu corpo. Né? Nós observamos a questão da saúde do negro, que tem características próprias, a anemia falciforme, agora também com a questão dessas doenças transmitidas por arbovírus, que nós temos que estudar também a questão que acontece com os negros. Então, é uma série de nuances que o Estatuto da Igualdade traz e que precisa ser observado e respeitado. Eu não concordo com o Estatuto. Sim, você pode não concordar, mas você tem que aplicar. E ali porque é uma lei, como né? todas que estão em vigor. Doutor Luiz Fausto falou, obrigado, muito Prazer, proveitosa a Vinícius. sua Muito entrevista. obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Estou à disposição.